Porque eu me lembro que há alguns dias, Beraldo, eu fiz uma pergunta a você, uma provocação, dizendo se essas sinalizações que a gente observava em relação a algumas lideranças mais à direita da América do Sul, a gente poderia entender como a formação de um grupo para fazer frente, inclusive aqueles grupos talvez mais consolidados de esquerda aqui na América Latina. Já o Mota ampliou a análise, entende e chama até da possibilidade de criação de um chamado eixo do bem. Queria pedir também seu comentário. Não, sem dúvida nenhuma, a formação desse bloco ou desse eixo, como disse o Mota, ela é necessária. O grande problema é que nós, diferente do que acontece da esquerda, aí eu vou aproveitar até para fazer um comentário em cima do que o Mota falou. O problema, Mota, é que os ditadores de esquerda, os presidentes de esquerda, eles claramente olham para o país como se fosse coisa deles. É por isso que quando você vê o que está acontecendo, o que sempre aconteceu em Cuba, o que acontece há muito tempo na Venezuela, o que está acontecendo na Nicarágua, o presidente brasileiro olha e acha que aquilo é aceitável porque eles estão tratando de assuntos domésticos da casa deles, não do país deles. Porque os presidentes que se tornam ditadores são donos daquilo ali e podem fazer o que bem entendem. É por isso que quando vêm ao Brasil eles são recebidos com tapete vermelho, porque não há esta percepção do que significa democracia de forma ampla, profunda, verdadeira. Democracia é simplesmente um meio para eles de conquistarem o poder. E uma vez no poder, não saem e acabou. Se saem, é golpe. E aí fazem de tudo para voltar. Mas não olham para o país com aquele compromisso que deveria existir, sobretudo porque esses países têm problemas muito graves a serem resolvidos. Só que hoje, geridos pela esquerda, esses problemas só se agravam. Enfim, a gente precisa que haja um movimento na região para que mais países passem a ter uma administração de direita, para que com mais participantes desse eixo do bem, a gente possa formar um bloco que vai mostrar à população quais são os benefícios da gestão da direita, que valoriza a iniciativa individual, que mostra que todos são capazes de conquistar uma vida melhor, desde que o governo não atrapalhe, desde que o governo não os escravize, deixando eles sempre à míngua, de chapeuzinho na mão, esperando uma esmola pingar. Pois é, aproveitando inclusive essa discussão do Cristiano Beraldo e do Roberto Mota, a aproximação de alguns líderes e a possibilidade de formação de um bloco, ou do que o Mota chamou de eixo do bem, eu não vou adjetivar, mas é importante a gente destacar que alguns líderes ficaram incomodados com outros. O José Maria Trindade Zé, inclusive, é destaque em alguns portais de notícia, dizendo que a presença de Jair Bolsonaro acabou incomodando chefes de Estado da América Latina. Só que pelas regras do protocolo do governo argentino, ex-presidentes estrangeiros ficam no mesmo lugar das delegações oficiais. Você chegou a escutar alguma coisa, colegas que fizeram essa cobertura, informações de bastidores que foram compartilhadas contigo, Zé Maria? Por que alguns líderes se incomodam com Jair Bolsonaro, hein, Zé? Zé, isso já estava, como se diz na economia, contabilizado, né, precificado. O governo brasileiro, ele já está se organizando para ter uma relação formal com a Argentina. Não há sinais de retaliações, não há sinal de endurecer, mas ter uma relação formal com a Argentina, tanto em negociação quanto politicamente. Agora, a proximidade do Milei com o ex-presidente Jair Bolsonaro é claro, né? Isso aí é uma tendência e sempre houve. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu o Macri, o Lula falou claramente a favor do Massa, e assim por diante. O que o Lula está pessoalmente, o presidente Lula está pessoalmente chateado, né, com
as palavras duras. O Milei foi muito duro durante a campanha com o presidente Lula, foi muito duro, né? Natural, campanha é isso. Mas em seguida o representante da Argentina, do novo governo argentino, veio aqui e ela se reuniu com o pessoal do Itamaraty, trouxe pessoalmente o convite de Lula e havia no grupo ali próximo do presidente Lula a indicação de mandar para a posse um subalterno. Lá o embaixador da Argentina, no sentido de desprestigiar. Tá certo que o presidente Lula não foi quebrando uma tradição de 40 anos, não mandou o vice Geraldo Alckmin, que seria até coerente, né? Mas mandou o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, né? Um sinal de que não está descartado, não. E o próprio presidente Lula tem dito que não se trata de gostar ou não gostar. As relações são formais. E o discurso de Milei é nesse sentido, de fazer uma relação formal com o Brasil e com outros países. Então, assim, o discurso dele não é um discurso apaixonado, de agredir. A campanha acabou. Isso, em todos os países, a tendência é essa. Agora é gerir a Argentina, só que de uma forma diferente. Vamos ver como é que será essa relação. A relação comercial Brasil e Argentina é muito importante. A Argentina é nossa terceira maior transação comercial do mundo. Ficaria em quarto, considerando a União Europeia, né? Que aí tem um volume maior de importação e exportação. Mas China, Estados Unidos e Argentina. E há uma troca muito forte ali de produtos e é importante. Essa relação Brasil e Argentina não vai cair assim. A gente vê, inclusive, que durante a posse a relação dele com a Cristina Kirchner foi muito cordial e é assim que deve ser. Afinal, não é um grupo de amigos, nem um chazinho de amigos que você convida quem você quer. O convidado é o eleito pelo povo. É isso. Repercutindo com os nossos comentaristas, a presença de Jair Bolsonaro na posse de Javier Milei acabou desagradando alguns chefes de Estado, especialmente os progressistas. Agora, Roberto Mota, por qual razão presidentes se incomodam tanto com a presença de Jair Bolsonaro? Que poderia explicar essa relação turbulenta muitas vezes? Essa é uma pergunta difícil, Daniel. Eu acho que cada um sente a dor de uma forma diferente. Como a gente já discutiu aqui muitas vezes, eu testemunhei as coisas que aconteceram na política brasileira de perto, desde pelo menos 2008, 2009. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um fenômeno eleitoral e é um fenômeno político. Ele tem um tipo de popularidade que para usar uma expressão cunhada pelo escritor Nassim Taleb, é antifrágil. O que significa isso? Quanto mais ele é atacado, mais a sua popularidade aumenta, mais ou menos como é a popularidade do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Tanto Trump quanto Bolsonaro não estavam nos planos do establishment político. Eles surgiram do nada. Vamos lembrar que no início de 2018, ninguém cogitava a possibilidade de Jair Bolsonaro ser eleito presidente da República. Então, é natural que um fenômeno como esse tenha frustrado as expectativas de muita gente, que tinha ali na sua listinha de coisas a pretensão de um dia ser eleito ou reeleito presidente da República. E aí, só para fechar o comentário, eu acho que a gente pode fazer uma contribuição aqui, mais uma contribuição do Pingos nos Is. Vamos dar uma sugestão ao presidente Milei, a Zelensky, a Viktor Orbán, presidente da Hungria, que fundem uma nova entidade internacional, um grupo que seja o oposto do Foro de São Paulo e um grupo que possa também incluir ex-presidentes, desde que estejam do lado da liberdade. Presença de Bolsonaro desagradando alguns chefes de Estado na posse de Javier Milei. Cristiano Beraldo, a impressão que dá é que esses outros presidentes que não ficaram muito felizes com a presença de Jair Bolsonaro entendiam que Bolsonaro, por não ser mais presidente, não faz parte do clube, então não deveria estar aqui com a gente ou nessa área reservada. É alguma coisa do tipo ou são mais questões ideológicas?
Não, não é isso não, Caniato. A gente precisa lembrar que, por exemplo, quando o Papa João Paulo II faleceu, Lula levou ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Zé Sarney para acompanhá-lo na comitiva até o funeral do Papa. O que se dá agora é simplesmente uma birra, uma picuinha. E aí os demais líderes de esquerda da região, eles olham para o Brasil e falam, olha, o Brasil é do Lula, o Lula é dono do Brasil. Então por que ele não está aqui? O que esse aqui, que já foi embora, já conseguimos tirá-lo da presidência, por que ele está aqui? Eles ficam incomodados com isso, porque, de novo, para eles é uma questão de posse. É a posse que eles têm sobre os seus países, é a posse que Lula tem sobre o Brasil. Eles não conseguem ter uma convivência democrática com aquele que é opositor às suas ideias, aquele que não concorda com as suas ideias, e aí cria esse clima, o que é muito feio, que revela como são pessoas desse tamaninho, pessoas que não têm absolutamente nenhuma grandeza, nenhum espírito público, nenhuma visão política ampla. Eles estão ali para se tornarem donos daquilo que o povo, através dos votos, muitas vezes, entregou a eles, ou daquilo que eles tomaram à força e tomaram para si. Pois é, mas é importante lembrar que o presidente brasileiro recebeu o convite. Ele não quis ir por uma decisão dele, né? E enviou o chanceler Mauro Vieira. Agora você, José Maria Trindade, o Mota falou há pouco sobre liderança de Jair Bolsonaro, uma liderança natural. É importante lembrar também para a nossa audiência que uma grande comitiva acompanhou Jair Bolsonaro, inclusive governadores ligados a ele e que foram eleitos sob a batuta de Jair Bolsonaro, especialmente exemplos de Tarcísio de Freitas em São Paulo e Jorginho Melo em Santa Catarina. Esses governadores ligados a Jair Bolsonaro podem se beneficiar dessa boa sintonia entre Jair Bolsonaro e Javier Milei? De que forma? Pois é, existe uma tese que eu já ouvi isso de pelo menos 3 políticos, um senador e 2 deputados, de uma possibilidade da Argentina lidar e fazer transações comerciais diretamente com estados e com, evidentemente, relações de governadores. Eu acho muito estranho e diria até impossível que um país, né, decida isolar o presidente de outro país, as relações internacionais, né, do Ministério de Relações Exteriores de um país e faça essa ligação direta. Tá bem, São Paulo, se fosse um país, seria um dos maiores do mundo, né? Poderia fazer essa relação direta, mas encontraria entraves nos mecanismos de exportação e importação do Brasil que facilitam, por exemplo, a Apex e outros, que facilitam, que incentivam esse trânsito comercial. Então, há sim uma conversa que eu vou repetir, que eu acho difícil, né? Que se estabeleça relações entre argentinas e governos estaduais, governadores. Não é isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro não está pegando carona na popularidade do Milei. Nós devemos lembrar que ele, o deputado Eduardo Bolsonaro e outros aliados participaram da campanha, falaram pelo Milei quando ele não era tão favorito assim. E a relação entre eles não é de repente, é solidificada exatamente em relações anteriores à vitória. Muita gente dizia aqui em Brasília o seguinte: o Bolsonaro saiu daqui e foi atrapalhar a eleição do Milei na Argentina. Não foi bem assim. Há uma coerência de defesas, de posturas, né, que levou o Milei e que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à presidência do Brasil, né? Então não é uma carona. E mais, grupos organizados de esquerda tentaram constranger o presidente Jair Bolsonaro e até gravaram alguns vídeos, mas não deu certo. O que fica mesmo é esta imagem de que ele foi também importante para a vitória do Milei, porque houve uma união de ideias e de pensamento. Repito, a Argentina chegou a esse resultado porque tem que dar uma guinada. Não dava para continuar o mesmo
e inflação atingindo aí a mais de 150%. A gente nem sabe quanto, porque os mecanismos de avaliação e de ferição da inflação lá não são críveis. Então, eu nem sei te dizer, ninguém sabe com certeza qual é a inflação real da Argentina. E o povo está passando dificuldades, né? Buenos Aires, o centro nem tanto, mas o interior da Argentina faz dó quem visita a Argentina.